Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vendo as notícias do Vasco aí, né? Não bem notícias, especulações, né? Que notícia era uma coisa séria e agora o que a gente tem acesso aí são especulações, fakes, né? E a bola da vez é Lucas Freitas, né? Falei desse cara ontem, tô falando de novo, né? Luiz Amadeu, né? O cara que era dono de botequim, que participava da Atenção Vascaínos, né? Do Atenção Salgadinhos, e agora é jornalista, né? E o Net Vasco está usando ele como fonte de notícia. Isso que é o pior, né? Ou Super Vasco, um negócio assim, né? E aí aponta onde ele está sediado, né? Léo NTV Vascaíno. Brincadeira, né? Esses caras aí viraram fonte de notícia, irmão. Puta merda, né? Bom, então, o Luiz Amadeu, dono do botequim, né? Que saiu do Atenção Vascaínos porque queria fazer dinheiro, claro, né? Não queria ficar sob a batuta do Flávio Dias. E aí tá atacando de repórter, jornalista, sei lá o quê, assinando a matéria, dizendo que Lucas Freitas recebeu sondagens do exterior. Qual time? Né? Não diz, porra, não diz. Bom, o que esses caras fazem para aparecer na Net Vasco? Como é que é feito isso? Eles fazem algum tipo de pagamento à Net Vasco? Algum tipo de contraprestação? No caso do Luiz Amadeu, será quantos barris de chopp, né? Porque ele é dono de botequim. Cara, que ponto chegamos o Vasco com a mídia não tradicional, né? Tradicional é Globo, é Bandeirante, é SBT, né? Algum jornal importante, Lance, né? Era um jornal respeitado e tal. A mídia virou isso aí, né? É um grande quiprocó, né? Quiprocó, essa expressão aí, né? Francesa, significa tomada da cá, né? Toma aqui os 3 barris de chopp e bota minha notícia aí para rodar, né? A que ponto nós chegamos com os quiprocós que a Net Vasco deve estar fazendo aí com esses youtubers, né? Que muitos deles, até com canudo, não sabem nem o que dizem, né? Leia-se aí, Lineker Beyond e etc, né? Tá de sacanagem, como falava o Anderson do Molejo, né? Bom, vendo aí o canal Podcast Cruz Maltino, que inclusive eu falei sobre ele ontem ou hoje, também, não vou lembrar. Tem um programa lá que tem um rapaz chamado Maca alguma coisa, e tinha um outro. Esse outro eu reconheci pela voz, que ele faz perguntas, né? Lá em São Januário, quando o Diniz vai para as coletivas, né? Eu reconheci a voz dele e tal, e ele teve o disparate de falar o seguinte: olha, eu quero reserva para o Verratti, porque o GB é a cópia do Verratti, tem as mesmas valências. De onde ele tirou isso, cara? Será que ele já viu o GB jogar? O GB joga por fora, joga por dentro da área, fora da área, também cabeceia igual o Verratti, mas não com tanta maestria, né? Chuta de fora da área bem pra caramba, de vez em quando faz alguns gols aí bonitos, como esse de cavadinha que ele fez, tem mais ou menos um mês. Então esses caras vivem no mundo da lua, né? GB tem as mesmas valências do que o Verratti. Brincadeira não, né? Seguindo aqui, também nesse podcast vascaíno, que hoje podcast Cruz Maltino, que me notificou direto hoje, tinha lá acho que é Sérgio o nome dele, acho que é Sérgio, né? Filme repetido, já vimos esse vídeo aí, né? Fazendo menção às contratações que não vão ter, se tiverem, serão de baixa monta, né? Contratações ruins, que eu já falei que tem que vir jogador para ser titular ou melhores, né, do que os reservas que tem aqui. Isso é um fato, mas ninguém fala sobre isso. E ele diz o seguinte: olha, estamos vendo aqui um filme repetido, né? Sim, filme repetido. Mais uma vez aí o Admar, como era o Marcelo Santana, sem carta branca, sem autonomia,
sem grana e mais um bucha aí, como falava o Edmundo, né? Tinha um bucha para mandar embora, que foi o Marcelo Santana. O bucha tinha que ser o Felipe, né? Mas o Felipe faz parte da laia, né? É um lacaio do Pedrinho, né? Lacaio dessa galera daqui, né? Os amarelos juntos aos roxos. Então não vai mandar embora o lacaio e não vai transformar o Felipe em bucha, né? Porque são da mesma laia. Aí mandaram o Marcelo Santana embora, que não contratava, né? E o torcedor ávido para mandar alguém embora, porque tá errado no contrato, e agora vou botar aí o Admar, né? Que uns falam que é oleiro, outros dizem que é scout, né? Que diretor executivo tem pouquíssimo tempo e não teria cancha para tal função, né, Mário Coelho? Não é canja não, Mário Coelho, é cancha. E para fechar o vídeo aqui, para não me estender muito, estava vendo aí os melhores momentos do Edmundo, né? Ele começa a falar, a gente bota para frente, não dá para escutar o Edmundo falando, que é balbucia, né? Mas ele afirmou de forma canalha, de forma canhestra, praticando covardia, o Léo Jardim, dizendo que o Léo Jardim não está sendo homem com o Vasco, não está tratando o Vasco com respeito, que está faltando respeito ao Vasco, que está desrespeitando o Vasco. De onde que o Edmundo tirou isso aí, né? Não, porque o Léo Jardim está enrolando aí para daqui a pouco chegar próximo de 6 meses, até 6 meses do fim do contrato, já podendo assinar um pré-contrato, né? Cadê a prova disso, Edmundo, né? E você argumenta que ele está querendo um valor muito caro e não está dizendo para os caras, olha, ou você me paga esse valor aqui ou eu não quero ficar. Ou está dizendo também o Edmundo, de forma covarde também, que Léo Jardim estaria querendo sair do Vasco, mas não sentou-se à mesa para falar com ninguém das suas intenções. E estaria sendo um moleque com o Vasco, desrespeitando o Vasco. Cadê a prova disso, Edmundo? Cadê a prova disso? O que acontece, o que ocorre, é que ninguém reclamava de 1,7 milhões do Payet, batiam palma, 1,7 do Coutinho, começou a jogar agora, tem 2 partidas, né? Todo mundo batendo palma, e o cara que salva gol, e o cara que faz gol, quase foram jogados aos leões, Verratti e Léo Jardim. Por quê? Porque os caras querem fazer um tabelamento. Não, pô, o Léo Jardim tem que ganhar 500 mil só, Payet 1 milhão e 700. Não, Coutinho 1 milhão e 700. Léo Jardim, 500 mil, 700 mil, é o que ganha Alex Teixeira, é o que ganha Jean David, e o cara resolve, cara. E ainda falou o Edmundo que o Léo Jardim estaria em desvantagem porque não faz gol. Quem disse que o Léo Jardim não faz gol? Tirar gols, levar o Vasco aí a várias decisões, avanços de campeonatos, né? Defendendo pênalti, e no próprio brasileiro, com defesas maravilhosas, né? Longe de defender 1 milhão e 500 mil para o Léo Jardim, longe, mas a gente não sabe o valor que ele está pedindo e nem até quando o Vasco quer pagar. E estão colocando isso, fazendo uma pressão, colocando o torcedor contra o Léo Jardim, e tinha que colocar o torcedor contra o Alex Teixeira. Por que ninguém vai ao Alex Teixeira? Por que ninguém faz pressão para ele sair, como fizeram com o Rossi, por exemplo, né? Como fizeram com o Capaz, por exemplo. Por que não fazem pressão com o Jean Davi, com o Esforza, que não jogam, né? Isso aí é brincadeira, é sempre a mesma covardia, né? Não tem jeito não. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.